Olá, meus amores! Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui com a primeira aula da eletiva Que Bicho é Esse? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que escolheram essa eletiva. É um prazer muito grande estar com vocês e trabalhar com vocês vários assuntos super importantes para a vida e para o meio ambiente. Comigo hoje nós temos alguns professores, porém antes de começarmos, eu gostaria que a gente revisse a nossa chamada da eletiva, aquilo que cativou vocês e fez com que vocês escolhessem com a professora Marluce e o professor Ralph. Então vamos lá ver. Fala, galerinha! Bem-vindos a mais uma eletiva de Ciências da Natureza. A mais top das eletivas. Vocês têm percebido o que anda acontecendo ao nosso redor, pelo globo? Muita chuva. Muita água. Muito sol. Muita seca. E por aí vai. Mas, pensando bem, prof, o que será que anda acontecendo pelo mundo? Porque no nosso ambiente, a gente também é muito rico de muita água, muita cultura e muita tecnologia. Falando nisso, prof, com toda essa tecnologia, né? O que está acontecendo? Será um fenômeno? Ou será um bicho esquisito? É o que vamos descobrir. Na nossa eletiva de Que bicho é esse? Venha participar. Tá curioso? Não fique de fora. Espere os nossos professores com o melhor conteúdo dessa eletiva, a mais top de todas. Não saia daí. Te aguardamos. É isso aí, esses lindos e maravilhosos, os professores presenciais, Ralph e a professora Marluce. Quase que eu não lembro o nome, mas tudo bem. Gente, é um prazer imenso estar aqui com esses maravilhosos, o professor Silvio Santos, o mestre Michael e a mestre Sabrina, que são de cada disciplina, de cada componente que está relacionado dentro das ciências da natureza. Fora esses três professores, nós também temos o professor Jefferson, a professora Tabita, a professora Laísa, o professor Almeida, a professora Deise. Todos eles juntos transformaram esse Que Bicho é Esse em realidade. E para começar, vou passar a palavra para esses maravilhosos, começando aqui com o professor Silvio. E aí, professor, que bicho que é esse? Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui para a gente discutir um pouco desse assunto, né? E acho que essa temática também, o próprio nome eu acho já interessante, né? Eu acho que dentro desse contexto, a questão do que bicho é esse, eu venho citar aqui a antropização, que é justamente essa ação do homem no meio ambiente, né? Que tudo que está acontecendo hoje de negativo no ambiente, infelizmente, é uma constatação, é o homem que promove tudo isso, né? Através das suas ações, até mesmo de adaptação, né? Como diz Darwin, nós, seres vivos, veja bem, seres vivos, eu não estou falando de seres humanos, todo ser vivo, que dentro disso, claro, inclui o ser humano, ele precisa de promover ações para que ele sobreviva num determinado ambiente, né? Isso é a lei da sobrevivência, é adaptação, isso é Darwin. Porém, o homem, com sua capacidade de raciocinar, ele acaba transformando esse meio ambiente, ou seja, ele vai agir, né? Ou seja, ele vai antropizar, né? Ele vai manufaturar, ele vai mexer nesse ambiente para que o ambiente seja favorável a ele também. Se ele senta vamos pessoal mais, sei lá, da pré-história, ele sentava numa pedra, a pedra era dura, ele começou a lapidar aquela pedra para que ela se tornasse um objeto mais confortável. E essa evolução foi acontecendo de forma mais moderna com o passar do tempo. E hoje nós temos uma humanidade, né, que carece cada vez mais de recursos naturais, que ao mesmo tempo esses recursos naturais eles estão ficando escassos. Então o homem, enquanto espécie, ele acaba o quê?
Ele acaba dando uma espécie de tiro no pé. Agora a gente vai sentir isso a um longo prazo, né? Não é nessa geração, não é na do meu filho, da dos meus netos. Isso é daqui a alguns milhares de anos. A gente já sofre, sim, alguns efeitos colaterais, claro, né? Mas é daí para pior. Então, a gente precisa enfrentar esse bicho, né? Que bicho é esse? Que eu colocaria, eu personalizaria na antropização. Acho que é um termo que ficaria caricato da minha resposta. Que bicho, se fosse uma pergunta para mim, né? Como você fez. Que bicho é esse que causa esses efeitos colaterais? Para mim, a antropização é justamente a ação do homem no meio ambiente. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui, tá? Participando desse podcast. Uma palavra que o professor utilizou aqui, né? E para mim é uma palavra muito assertiva. Antropização nos faz lembrar de efeito antrópico, ação e postura do homem perante o meio ambiente, perante a natureza. Ele citou Charles Darwin, né? Porque somos seres vivos e os seres vivos estão sujeitos à seleção natural, exatamente, que o Darwin menciona. Tem um outro autor, estudioso, chamado Malthus, e ele fala sobre o crescimento exponencial. Então você imagina uma espécie de ser vivo, e essa espécie de ser vivo vai se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. E se você ignorar qualquer tipo de restrição, né, de adversidade do meio, Malthus vai dizer o quê? Que vai ser um crescimento exponencial. Que lá na matemática é uma função, né, onde tu tem o número de Euler elevado a um x. Então exponencial, você imagina aquele gráfico explodindo assim. Professor, mas não é bem assim, né? O Malthus não estava de todo correto, né? Porque se fosse o caso, a gente teria que ter quantos planetas para sustentar toda a espécie que fosse crescer? Em contraponto, Veruschi, ele traz uma ideia de crescimento logístico, que vai te dar aquela curva assim. Ela começa crescendo, e aí ela para de crescer e fica quase constante. É um crescimento logístico. É isso que nós vemos passando, por um crescimento logístico. Nós, que eu falo, a espécie humana e qualquer outra espécie viva. Por quê? Temos recursos naturais, mas também temos restrições, né? As restrições são o número de depleção, né? Pelo número de doenças, pela restrição de nutrientes, de alimento, de espaço. Isso acontece muito. Isso olhando um olhar biológico. Um olhar físico, para pensar no valor que tem a nossa casa, o nosso planeta. Para que esse planeta seja tão rico em vida como é, o quão raro é isso, né? Tem uma equação chamada equação de Drake. Equação de Drake. Nome estranho, né? Ela inclusive é mencionada naquela série Big Bang Teoria. Equação de Drake, que é uma equação criada pelos cosmólogos para dizer qual é a probabilidade de encontrar um planeta com vida. E pela equação de Drake é extremamente raro, porque você tem que ter a constante cosmológica correta, você tem que ter as condições ideais de temperatura, pressão, tudo refinado para você ter uma zona de habitabilidade do planeta. Esse olhar físico e cosmológico nos diz o quão precioso é essa nossa casa. Essa nossa casa, certo? E aí, uma última citação aqui breve, um cientista chamado James Lovelock escreve um livro chamado A Vingança de Gaia. Gaia é da mitologia, né? A Terra. Então, Gaia, a vingança de Gaia seria o quê? O nosso planeta Terra reagindo às ações que nós estamos fazendo na nossa casa. É como se fosse você está na sua casa, mas você começa a agir como um intruso. Você começa a causar muita desordem na casa. E a casa ela vai lá, opa, não é bem assim, vamos colocar uma ordem aqui. Ou você entra no eixo ou você sai. E aí a gente está falando de uma possibilidade de extinções. Eita, possibilidade de extinção. Gente, é muito bom estar aqui para a gente poder debater esses temas, porque esses temas eles são bem contemporâneos. Os estudos, apesar da gente falar assim, se fala há muito tempo sobre efeito estufa, aquecimento global, são estudos relativamente novos, né? A gente começou primeiro criando o problema para depois se preocupar em remediá-lo. Esse é o fato, né? Se a gente for estudar ali as revoluções industriais, a gente vai ver que a gente primeiro começou o progresso, começou a fabricar em grande escala, começamos a consumir, mudamos do campo para a cidade para depois estruturar como que isso ia acontecer, que é hoje o que a gente debate em muitas áreas. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, existe, como o professor Silvio estava falando, né, o homem dando um tiro no próprio pé, porque hoje a gente gosta muito do conforto, né? Sim.
né? A gente está aqui hoje falando com vocês. Aquela ideia de sair da zona de conforto não é bem legal, né? A gente gosta de conforto. A menos que a saída traga conforto depois, né? Traga mais conforto ainda. Mas hoje, assim, né? A gente trabalha através da mediação tecnológica aqui no Estado de Rondônia, dando aula juntamente com os professores presenciais. Tudo isso através de muita tecnologia. Né? Então a gente teve muitos avanços. A gente tem pontos muito críticos em relação a questões ambientais. Nós temos. A gente culpa muito o governo, as grandes indústrias. Sim, existem questões individuais? Existem. Mas boa parte do que nós temos hoje só foi possível a partir desse progresso, né? Desses avanços, né? Desde quando o homem teve o seu primeiro contato com o fogo, né, que ali era uma coisa nova, mas o fogo já é uma reação de combustão, já tem emissão de gases poluentes. A nossa existência, por natureza, ela já é poluente ao ambiente. Então, assim, tem muitos pontos que a gente também tem que trazer de que é um preço, né? Hoje, quantas pessoas gostam de viver em condomínios, né? De um modo geral, muita gente gosta. É seguro, é isso, é aquilo. Porém, o que tinha antes ali, né? Provavelmente uma zona de mata que foi derrubada para criar ali ambientes que a gente vai habitar, né? Para a nossa segurança. Então, a gente tem, digamos assim, essa natureza de querer estar no centro, né? do meio ambiente, ser o topo da nossa cadeia. A gente aprende isso, né? O homem ali no topo. Então, nós não somos educados desde criança para que a gente tenha essa consciência tão fina de que uma grafite que a gente utiliza foi uma árvore que precisou ser derrubada, uma folha de papel, apesar de que muito se fala nisso. Mas nós estamos tão familiarizados com cadernos, canetas, paredes, teto, cama, que a gente não para pensar que aquilo veio da criatividade do ser humano, mas que ele precisou... Baseado em recursos naturais. De um recurso natural. Que eu acredito que vem essa ideia do homem versus a natureza. Exatamente. É esse conflito do homem com a natureza. Até onde isso vai e aonde está chegando. Porque mesmo um celular que hoje todos têm, o quanto isso prejudicou o meio ambiente, o quanto isso está prejudicando também o meio ambiente. As baterias jogadas fora. Hoje, os celulares mais modernos não tem mais a bateria que sai, né? Mas ele ainda tem a bateria. Que quando ela está viciada, você vai lá na loja, troca essa bateria. Exatamente. Agora também tem um ponto também que ele é crucial nessa discussão, que a natureza ela é feita de ciclos. Exato. Eu ia falar isso. A natureza ela é feita de ciclos. Então, assim, tudo bem, o homem ele influencia muito, mas muita coisa vai acontecer independente da existência do homem, né? Mas na era humana, né, quando a gente fala em fim do planeta, quando a gente tange esse assunto, dificilmente o planeta em si vai acabar. Ele vai se tornar, eu creio, inabitável, por algum motivo. Né? Mas eu acho que sumir da galáxia é difícil isso acontecer. Mas, por exemplo, nós tivemos períodos muito longos em que a Terra era só gelo. Nós tivemos períodos muito longos em que a Terra era só fogo. E o homem não estava aqui. E isso aconteceu. Né? Em algum momento, o tempero ficou ideal para a existência de vida. Para a humanidade, não. Para a existência do cosmos, não sei dizer qual é essa contagem, mas tudo isso que a gente está vivendo aqui, enquanto cosmos, é muito rápido. Ah, sim. É um ponto numa escala de tempo, eu não sei nem falar a unidade de medida. Né? Quando você olha aquelas imagens na televisão, documentários, enfim, de imagens do espaço ou de telescópio, sei lá, não sei dizer, que aparece aquele monte de galáxias, aqueles pontinhos brancos no universo. Nós somos uma coisinha daquela no meio de milhares. Uma poeirinha. A gente é uma poeira. O pálido ponto azul. Exatamente. Dito por Carl Sagan. Privilegiados, sim. Nós estamos numa distância do Sol
ideal para se viver, nem mais longe, nem mais perto. O planeta mais perto, o próximo planeta em direção ao Sol, depois da Terra, não se vive ninguém. O próximo mais longe não vive ninguém. Então a gente está no ponto Exato. no ponto exato, né? Então assim, tudo acontece, não vamos culpar também, não é culpar no sentido maléfico, mas é culpar o homem. A gente também não pode culpar só o homem. A natureza tem seus ciclos. Agora, é claro, o que o homem ele precisa ter essa consciência de sustentabilidade, né? De que nós usamos algo que nós precisamos daquilo o tempo todo. E, mas eu não vou viver para sempre, mas as gerações que virão de mim vão, né? Então esses seres que virão para o futuro, eles vão precisar de um planeta habitável, né? Eles vão precisar de um ar puro. Você vê agora, recentemente nós tivemos uma seca histórica, em que nós passamos uns 2 meses ou 3, acho que eu estou sendo generoso, mas foi daquela fumaça. Sem ver o sol, né? A gente não viu o Sem sol. conseguir respirar. Voltando Isso a usar foi uma máscara, coisa pontual. Você imagina quando isso for uma coisa normal do planeta, porque a gente caminha para isso. voltando a usar Entendeu? máscara sem ser por causa de um vírus. Exatamente. Exatamente. A gente se viu na mesma situação praticamente da pandemia. A Sim. questão estava insuportável. Você, geralmente, quando você está num local que está pegando fogo, a primeira coisa que você busca é a saída para sair daquele ar. E a gente chegou num ponto que você ia para o meio da rua, você não tinha para onde correr, né? Então, assim, a minha fala agora é mais nesse sentido de que tudo bem, o homem ele age, mas é interessante a gente falar que, biologicamente falando, a natureza está acontecendo o tempo todo. Mas, infelizmente, o homem ele está aqui também para dar uma acelerada no processo. O que a gente precisa hoje ter são pessoas com consciência, né? Que possam multiplicar a ideia da sustentabilidade, a ideia do não desperdício. Gente, o desperdício, em todos os sentidos, ele é sempre ruim. Desperdício de água, desperdício de alimento, de energia. Você pensa, mas a gente desperdiça energia, ela não fica guardadinha ali pra gente usar depois? Não, a gente desperdiça energia em muitas das situações. Quando a gente tem, por exemplo, situações de sobrecarga, a gente já viveu situações aqui no norte do nosso país, em países vizinhos, de ter apagão. Coisa que antigamente tinha-se por uma má distribuição na rede, hoje a gente tem por sobrecarga. Então a gente tem que conscientizar, e essas eletivas elas têm que acontecer, a gente tem que debater. Vai falar de efeito estufa? A gente fala tanto, vamos falar assim um pouquinho. Vai falar de aquecimento global? Não vou me aprofundar muito, porque eu acho bem polêmico um pouco, porque... como o Silvio estava falando, né? Existem muitos pontos de vista dos ciclos que a Terra passa, né? A gente já viveu outras eras e a gente tem também dentro da ciência aquele estudo de que outros planetas já tiveram, digamos assim, características semelhantes da Terra e hoje já são ditos como totalmente inabitáveis, né? Existem muitas dessas teorias. O ser humano ele pode viver aqui 1 milhão de anos e ele não vai descobrir tudo sobre o universo, sobre como sustentar um planeta como o nosso. Mas se a gente conseguir que esses jovens reconheçam as problemáticas e tenham a criatividade de buscar soluções, eu acho que a gente já está num caminho muito bem andado, né? Para a gente trazer isso, para que eles vão ser os futuros chefes de cargos, eles vão ser os futuros, a mão de obra que vai estar ali trabalhando no pesado. Então, eles vão ter a consciência do que é um produto químico, de que é uma situação que vai trazer risco à saúde dele, uma situação que vai trazer ali, por exemplo, o uso de uma energia renovável. Ele vai ter a criatividade e o conhecimento para isso, que é o que a gente busca. Qual é a função do ensino médio na vida de um jovem? Tem muito jovem que a gente vê, principalmente nessas redes sociais, eu estudei isso e na minha vida eu nunca usei. O conhecimento necessário para uma vida adulta, de você assistir um jornal e entender que tipo de poluente o cara está falando, uma chuva ácida, como que aquilo aconteceu, quais as reações que estão envolvidas naquilo, qual a problemática de uma termoelétrica ser ligada para distribuir energia elétrica. Esse é o ponto-chave do ensino médio. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Revolucionar o mundo
não vamos, mas trazer consciência e conhecimento para esse jovem, eu acho que essa é a chave que a gente tem que estar aqui buscando sempre. E nunca desistir disso. Seremos significativos, né? Isso. Exatamente, perfeito. A professora Sabrina falou de termoelétrica. Um dos temas trabalhados nessa eletiva vai ser a respeito da pesquisa, né, sobre termoelétrica no estado de Rondônia. Nosso estado é muito rico, né, sobre uma ótica hidroelétrica com potencial hídrico, todos já sabem, né, as usinas que nós temos, mas também temos termoelétricas, elas não são tão famosas, né? Temos termoelétrica em Porto Velho, temos termoelétrica em Ariquemes, e a questão é, elas foram utilizadas, estão sendo utilizadas, estão desativadas? E a questão é, por que manter essas termoelétricas? E vem a questão que o professor falou sobre não previsibilidade dos ciclos. Nós não sabemos o nível, a cota de um rio. Não dá para saber se o rio vai ficar sempre com uma cota alta, se eu vou ter sempre uma vazão suficiente. Então, uma termoelétrica é um plano B ali, né, para um complemento energético. Então, nossa eletiva vai explorar, sim, termoelétricas. Efeito estufa é um tema antigo e batido, né? Sim. Ainda assim, nós vamos trazer nessa eletiva um experimento de efeito estufa, tá? E aí, por quê? Porque é um ressignificar, né? Porque, como aparece no livro, sempre quase do mesmo jeito, né? O planeta, uma representação atmosférica ali e tal. Mas o livro de ciências, pelo menos os que eu já trabalhei, quase nunca explora muito a prática em cima disso. É só falar, o efeito estufa é isso, os gases de estufa são esses, e aí na eletiva o aluno agora ele vai ter a oportunidade de construir e verificar qual que é a influência do gás ali dentro, qual que é a influência da superfície, se eu colocar uma superfície mais escura, mais clara, verde, muda muita coisa na temperatura. Então os alunos serão agraciados aí com essa prática experimental sobre o efeito estufa. Isso aí é interessante porque quando a gente tem esse conhecimento que a gente vai para a aplicabilidade, como na engenharia civil, você vai saber por que alguns edifícios não podem ter determinada cor, por que não pode ser todo espelhado, porque tem muitas implicações de refração da luz, de o calor que aquele ambiente não está absorvendo por causa da luz, do tipo de revestimento dele, vai ser projetado para a vizinhança. Então, é bem interessante essas temáticas. E aí, voltando lá no efeito estufa, que o professor falou, realmente, é uma temática que não tem como sair de moda, não pode sair de moda. O aluno ele tem que entender que nós estamos ali numa rocha, no meio do universo, recebendo todo o tempo radiação. Então, naturalmente, a gente tem o quê? A gente conhece o oxigênio, o elemento oxigênio, vocês lembram, né? Por favor, o elemento oxigênio, tabela periódica. A gente conhece lá o elemento oxigênio, a gente sabe que nós respiramos o gás oxigênio, O2, que é a forma mais estável para esse elemento. Quando a gente fala em efeito estufa, a gente está falando lá da camada de ozônio, onde a gente vai ter o oxigênio, só que nós vamos ter ele O3. Então, em vez de ter 2 oxigênios ligados, a gente vai ter 3 oxigênios ligados, né? A gente sabe disso. Deveríamos? Com certeza. E aí, o que acontece? Tu estudou isso, né? O que acontece? Naturalmente, a radiação que a gente recebe do universo, ela já faz com que esse elemento se desmanche. O ozônio, ele não é estável, ele é instável. Mas aí, qual é a problemática da nossa existência sobre a superfície dessa rocha que está vagando no espaço? É que a gente emite poluição. E aí, esses gases que a gente fala de gás estufa, quando eles chegam lá em cima, que eles têm um contato com o ozônio, o que eles vão fazer? Eles vão interagir, porque eles têm uma facilidade de interação com o oxigênio e vão quebrar essa molécula. Então, a gente vai voltar a ter oxigênio, O2, aí você pensa, então é bom, porque a gente tem oxigênio para respirar. Só que aí a gente tem o desmanche da camada de ozônio, e aí vem aquela questão, que é muito polêmica, tem ou não tem buraco na camada de ozônio e tal, que aí a gente permite essa situação. Aí você pensa, a problemática é só o desmanche da camada de ozônio? Não é, porque o que acontece, né? Olha o spoiler da aula já. É verdade. Né? É porque a gente se empolga, né? Isso. É porque o que acontece, além dele desmanchar, ele ainda vai estar lá e vai captar calor que não vai permitir que vá de volta pro cosmos, né? E aí vai acontecer isso aí, a gente vai criando a nossa panela de pressão, onde nós estamos dentro cozinhando. E interessante, professora, você chegou nessa questão, a gente falando do efeito estufa, você falou da camada de ozônio, que tem tudo, que é uma protagonista dentro desse assunto também, camada de ozônio.
E é interessante, a última, para você ter ideia, uma das últimas características que apareceram no planeta Terra para ele se tornar habitável foi a camada de ozônio. Foi um dos fatores determinantes. Até então, os raios ultravioletas incidiam com muita força, assim, com muita força, vou usar essa palavra. Então era difícil a sobrevivência a longo prazo no Brasil. No planeta. No planeta, entendeu? Então, mas já tinha assim, vegetação, já tinha água, já tinha seres vivos, sim. Mas nada conseguia evoluir muito a nível de gerações, de estabilidade genética, né? Quando começa a se formar, começa a se consolidar a camada de ozônio ao redor do planeta, passa-se a conseguir outras vidas mais complexas, fora da água principalmente, e mais evoluídas do que as plantas, né? Antigamente eram briófitas, né? Inicialmente, que são as plantas menos evoluídas, sem sistema vascular. Mas, e algumas espécies conseguiam resistir àquela situação hostil que era o planeta Terra, né? Mas com a chegada da camada de ozônio, para você ver a importância que a camada de ozônio teve, a determinante que ela foi para que houvesse vida, né, a longo prazo, digamos assim, no ambiente terrestre do planeta. E voltando nessa questão do efeito estufa, né, aí vem aquele famoso viés lá que eu falei do tiro no pé. O próprio homem, com ações dele, ele faz essa dinâmica toda que é natural, a interferência dele faz tudo ficar descompensado e acabam acontecendo o que a gente está vendo aí, né? De derretimento das calotas polares, aumento da temperatura. 1 grau que aumenta no planeta já acontece muita coisa, né? Mas, inclusive, eu já vi alguns pesquisadores, alguns não, né? Eu vi a entrevista de um pesquisador, ele dizendo que isso tudo é balela, né? Eu não sei se vocês já viram. Ele dizendo que não existe esse negócio de derretimento das calotas, alta temperatura, de efeito estufa. E ele não fala só por ele fala por alguns cientistas que corroboram com uma linha de... É uma linha de pensadores, de cientistas que pensam assim. Mas eu acho que é perceptível Era isso que eu ia falar. É que impossível dizer que o aumento das queimadas influencia na temperatura. Isso é perceptível. Exato. O aumento das queimadas, por exemplo, influenciou na nossa qualidade do nosso ar. Isso numa micro-região. Você imagina num sentido amplo da situação. Né? E o interessante é que na época das queimadas, por exemplo, o maior índice de queimada era aqui na região norte. Mas afetou o centro-oeste, quase chegando no sul do país. Então foi se alastrando essas ondas de fumaça. E aí a pessoa fala foi absurdo, né? Essa crise da fumaça que a gente teve ano passado foi impactante, assim, foi desesperador. Tinha hora assim que você queria respirar direito e não tinha para onde ir. Na verdade foi muito lamentável, né? Porque a gente, saindo de uma pandemia, de uma doença respiratória, que a gente já perdeu, infelizmente, muita gente fragilizado. Você se vê numa situação que não tem um ar de qualidade para respirar, de você abrir a porta da sua casa e ter a sensação de que fechado você está melhor, mais seguro do que no ar livre, né? É muito triste isso. E também, professora, a gente falando da pandemia, aí falando da questão da fumaça, mas sempre voltando nessa questão da vida no planeta, né? Sobre a perspectiva da ação antrópica. O professor gostou dessa palavra. Antrópica, né? É bonito. Assim, anotem, viu, gente? Anotem essa palavra. Mas assim, uma coisa também que eu percebo enquanto biólogo, e entendo, porque a gente entende os mecanismos biológicos, de questão de DNA, de mutações que acontecem, o planeta também, assim como ele tem seus ciclos ambientais, a gente também, eu percebo que nós estamos passando por uma espécie de, agora trazendo um pouco mais para a questão de saúde, enfim, não questão ambiental assim em si, né, queimadas, efeito estufa, mas a gente passa por uma espécie de reset. É como, eu não sei nem se a palavra é reset ou se é reset, mas enfim,
uma espécie de reiniciação no sistema. Vocês percebem que as doenças, depois da pandemia, elas estão mais confusas. Antes se dizia melhor, era isso, era aquilo. Hoje em dia é uma virose que ninguém sabe muito o que é, mas os sintomas são semelhantes, né? Então, assim, e isso faz com que o nosso sistema imunológico vá assimilando aquilo de forma diferente. E é como se fosse uma espécie de, como eu falei, né, de um reset que está acontecendo. É como se fosse um novo normal, está começando. O que era normal para a gente, qualquer coisa a gente tomava um remedinho, melhorava. Um chazinho. Hoje é preciso de remédios que a gente não está acostumado, é preciso de procedimentos que a gente não estava ambientado. Então, assim, tempo de recuperação um maior, tempo de né? recuperação maior. Hoje em dia, certas viroses ou certas patologias que você adquire, aquilo podem te causar algo a longo prazo, não exatamente só ali naquela crise que você está tendo. Sequelas, né? Isso, são sequelas que podem perdurar e podem se tornar crônicas. Então, tudo isso, né, vem aí eu vou longe, desde do vírus HIV, desde a cura do câncer, tudo isso passa por situações que o homem, de alguma forma, contribuiu para aquilo. Hoje em dia fala-se sobre alimentação. Está causando muitas coisas relacionadas à industrialização, a muito sódio, enfim. Tudo perpassa por alguma ação do homem indiretamente, nem que seja indiretamente, mas perpassa, né? Aí a importância, né, do aluno saber a química, saber ler. Gente, a gente tem que ter o costume de ler os rótulos dos produtos que a gente compra para consumo, para uso, para a gente poder identificar. Hoje é obrigatório por lei se é transgênico, se é alto teor de gordura, de açúcar, de sódio, vem na embalagem. E aí você, sabendo, né, lógico, né, se você é diabético, se você é hipertenso, você vai ter que começar a procurar aquilo que lhe convém consumir. Então, todo o conhecimento que a gente está trazendo para vocês dentro dessa letiva, ela tem essa visão de estar trazendo para vocês uma melhor qualidade de vida. O que nós queremos, né, enquanto ciência da natureza, é que o homem ele tenha o direito de continuar habitando esse planeta com uma boa qualidade. Lógico que a gente, né, é inevitável, né? Se eu vou comer, eu já vou degradar, né? Isso aí mas a gente tem que ter a sustentabilidade, né, professor? Exatamente. Vamos lá, deixa eu fazer algumas pontuações aqui, né? Vem as pontuações. Vamos lá, sobre mudanças climáticas, né? O colega citou aqui mudanças climáticas, né? Elas acontecem, são periódicas, elas aconteciam antes da presença da humanidade e elas acontecem com a presença da humanidade. Mas sempre vai ter um profissional que vai dizer que não está acontecendo, que vai estar negando, que é uma narrativa, a palavra do momento, né? Que é um discurso, uma narrativa. Graças a isso, para combater um negacionismo, o discurso sempre do isso não está acontecendo, existem encontros, né? Por exemplo, o IPCC, né? Ele vai ser um painel intergovernamental de controle de mudanças climáticas. Então, são vários países que têm os seus próprios cientistas de referência, que fazem o monitoramento, cálculo, acompanhamento em tempo real, e eles se reúnem periodicamente para fazer seminários e conferências sobre isso. Aí, se alguém faz uma pesquisa isolada para dizer, não, gente, não está derretendo a calota, não está. Aí é um discurso que é de alguém que é da ciência, mas que não é unânime. Então, acho que na ciência, como ela é feita por seres humanos, e humanos vão discordar de vez em quando, sim, você ter um conjunto de cientistas trabalhando junto, de lugares diferentes, dá uma confiança a mais no que é o discurso. Dá um respaldo, né? Dá um respaldo a mais no que é o discurso. Né? A importância dos gases numa temperatura global. Uma curiosidade que eu vou trazer aqui. O planeta mais próximo do Sol, a nossa estrela, é Mercúrio. Né? Mas não é o planeta mais quente. Ué, mas ele é mais perto do Sol. É verdade, mas ele não é o mais quente. O mais quente é o segundo, que é Vênus. E ele só é o mais quente do Sistema Solar porque ele tem gases de efeito estufa. Poxa, olha só, ele venceu a temperatura média do primeiro planeta, que estava mais próximo, só porque ele tem gases de efeito estufa. Ou seja, ele retém o calor que ele recebe. Olha, né? O potencial do efeito estufa para o planeta. Entende? Isso é muito curioso. Agora, vamos lá. O nosso papel enquanto
crescimento de espécie e responsabilidade social. A questão hoje é se você não é se você vai consumir mais, se tem que consumir menos. A questão hoje, enquanto humanidade, é construir coisas que poluam menos. Que aí a palavra aqui em voga é biodegradável. Biodegradável. A indústria ela precisa construir, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam consumir. Mas a gente tem que começar a criar mais coisas que naturalmente se biodegradem. Biodegradável, né? O impacto ambiental é menor, entende? Vai levar menos tempo para a natureza digerir aquilo, senão a gente vai estar construindo sempre coisas que tem uma como é que é a palavrinha lá? Programada, alguma coisa programada. Esqueci a palavrinha agora. Mas ela tem uma data de validade. Você comprou um celular, tipo uma vida útil, comprar um celular. A empresa já sabe que daqui a X tempo, com certeza, você não vai poder usar mais, né? Então, para não ter esse probleminha de lixo eletrônico acumulado, poluição em excesso, é investir mais em tecnologia. A humanidade tem que investir mais em tecnologia e alinhar o objetivo não a construir bomba, não a fazer guerra, e sim a construir coisas biodegradáveis. Ou seja, as pessoas precisam de mesa, tem que ser coisas que com o tempo não... Precisa de celular, tem que ser com coisas cada vez mais biodegradáveis. Esse é o ponto, né? Porque senão a ciência vai ser só para... Eu vou construir um foguete para que um dia um futuro parente meu consiga sair do planeta fugindo. Porque o planeta já está inabitável, né? Então eu tenho que pensar em ciência assim. A ciência da natureza hoje, ela tem como função melhorar a qualidade de vida da espécie humana. Então ela tem que trabalhar assim, aliada à indústria, ao consumismo, tudo está conectado. E aí sim ela produz coisas que não são ruins para a humanidade. Esse é o ponto. Aí só para terminar, o senhor falou sobre doenças pós-pandemia, né? Uhum. Doenças pós-pandemia. Como tudo é uma teia de aranha conectado, pensa assim, todo novo vírus que aparece, toda nova doença que aparece, de alguma forma, direta ou indiretamente, está relacionada a alguma mudança ambiental. Por exemplo, alguma região na Malásia que tinha lá alguns tipos de mosquito, algum tipo de vetor, algum tipo de macaco que estava naquela região, agora a ação antrópica foi lá, desmatou, aquele macaco que nunca tinha entrado em contato com a espécie humana está entrando, e tu tem um novo micro-organismo, tu tem um novo vírus que nunca tinha encontrado com a espécie humana, entrado em contato e está entrando. Então, toda ação nossa, por menos descuidada que seja, ela pode acabar liberando um novo vírus, um novo micro-organismo, ou propositalmente, assim é difícil de acreditar, né? Mas tem laboratórios no mundo que trabalham com micro-organismos e as pessoas até suspeitam que eles possam, por erro humano, ter vazado algum vírus, ou só tentaram modificar o vírus e aconteceu um acidente. Então a nossa responsabilidade é grande. Na biotecnologia tem muito isso, né? A criação de vírus para que eles sejam introduzidos dentro de células para que eles levem um determinado gene. E às vezes um erro pode causar um vazamento, sei lá, indevido e causar uma catástrofe, né? E tem o que o professor até anotou, que eu fico pensando, só que ele vai anotando. Eu acho interessante. Bem aqui nessa reta tu anotou umas coisas. Que você falou da biodegradável, né, das questões. Biodegradável. O homem, o planeta, ele sofre um processo que na biologia a gente chama de eutrofização. Eutrofização é um processo aquático, de uma maneira assim, bem resumida. É muito nutriente, todo mundo se alimenta, depois acaba o nutriente, todo mundo morre. Isso. É tipo isso. O Brasil... Estou com o Brasil, não é o Brasil, é o planeta, né? O planeta ele está sujeito muito a isso. É muito consumo e pouco retorno, né? Então, está faltando ideias sustentáveis, está faltando coisas biodegradáveis, que é um item dentro desse nicho aí de assunto, né? Então, é importante que, como a professora falou, que o estudante entenda que a nossa missão aqui, né, com essa letiva e mostrando, é como se nós estivéssemos colocando uma temática na mesa para que eles tenham a consciência de quais são os problemas, de quais são os bichos, né, do qual essa letiva está tratando. Né? Esse nome é muito interessante, porque que bicho é esse?
é justamente, eu acho que volta lá, eu não vou mais falar antropização. Eu vou falar ação do homem. Eu vou falar a ação do homem. Se você for prestar atenção, acaba sendo o homem, ele vira o protagonista o bicho acaba sendo o homem com as suas ações. Que, como a professora Sabrina falou, a gente busca o nosso conforto, a gente tem que sobreviver. Questão de sobrevivência, adaptabilidade. Porém, o consumismo, o capitalismo faz com que o homem pese a mão nessa busca pela qualidade de vida, né? Então, tecnologias muito apuradas, elas têm um preço alto, né? E muitas vezes é um preço frio, que só se pensa no lucro, mas pode-se vir um preço alto, mas contanto que tenha uma retaguarda de ideias sustentáveis, de ideias que possam evitar ou retardar mais a degradação do planeta, né? É isso aí, meus amigos. Estamos agora indo para a nossa reta final. O bate-papo está muito bom, está muito bacana mesmo. Mas a gente tem que ir encerrando, né? E assim, esperamos que nossos estudantes sintam-se bem à vontade, que olhem, pesquisem, não fiquem só nas aulas, galera. Vai um pouquinho mais além. E aí eu pergunto aqui dos meus mestres, o que vocês gostariam de deixar de recado aqui para os nossos estudantes, para a gente encerrar o nosso podcast? Eu da minha parte, e como professor de biologia, eu só gostaria que a geração atual tivesse justamente essa consciência de que esse bicho que a gente está abordando aqui, que é o próprio homem, né, as ações do homem na natureza, que elas possam ser revistas. Vocês, jovens estudantes, vocês têm esse poder na mão, como a professora Sabrina falou. Vocês que são os agentes do futuro que podem fazer isso mudar. Então, a partir do momento em que você busca uma qualidade de vida, é interessante que você também busque não só a qualidade de vida da sua vida, né, mas sim a qualidade de vida do planeta. Isso também precisa ser colocado na balança. É isso aí. Então, vamos lá. Enquanto físico, né, eu espero que vocês, estudantes da mediação, consigam, com essa eletiva, relacionar muito bem as faces de energia que existem na natureza, como que essas energias influenciam ou são influenciadas pela ação humana, e consigam repensar algumas atitudes que têm, o impacto que você pode produzir no meio ambiente, ou melhor, aquele senso crítico sobre olhar na realidade da sua cidade, do seu estado, e talvez até pensar em propor uma solução. É isso. Enquanto a química, né, que às vezes é visto como vilã, radioatividade, né, são muitas questões que a gente tem que trabalhar. Mas a ciência, ela é um agente utilizado pelo homem, que ela tem esse poder de criar, de melhorar. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que tenham inteligência, capacidade, curiosidade e interesse de conhecer essa área melhor e desenvolver projetos, ter ideias, né, ter a curiosidade de entender como as coisas funcionam hoje para criar uma maneira delas funcionarem melhor no futuro, né? Então, é isso que a gente espera de vocês nessa eletiva. Tem muita atividade prática para vocês estarem realizando, tem muitos experimentos para a gente estar fazendo com vocês. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, vocês sabem, né? Através dos nossos queridos professores presenciais, que a gente vai estar à disposição para estar auxiliando. E no mais, espero que seja um processo muito bom, de muito aprendizado. E é isso aí, meus amores. Estamos encerrando o nosso podcast. Foi muito bom tê-los aqui com a gente. Então, um grande beijo e nos vemos, hein, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.